Paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de hoje, trazendo como título a existência ininterrupta da Igreja. O texto áureo está em Atos capítulo 2, verso 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que se havia de salvar. Objetivo: procurar identificar as características da Igreja de Deus mediante o estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a Igreja é um corpo formado pelos seus membros em particular. Sendo a Igreja um corpo, este só poderá ter uma cabeça, que é Cristo. E assim também, uma cabeça só pode possuir um corpo. A Jesus, Deus entregou todo o poder no céu e na terra. O Pai lhe confiou a obra da salvação, e ele deu autoridade à Igreja para levar o Evangelho do Reino a todo o mundo. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, verso 7. A expressão igreja não salva, muitos utilizada no meio religioso, é verdadeira. Por outro lado, tende a justificar a existência de tantas religiões em todo o mundo. Tais expressões já viralizaram no mundo daqueles que se diziam independentes e pensam que não depende da igreja para se salvar. Alegando que a igreja não pode salvá-los, muitos imaginam que não necessitam estar nela. Nesta lição, pretendemos mostrar que isto é um grande equívoco. Jesus não nos chama para estar na igreja, mas para ser a própria e formar o seu corpo através da comunhão e da doutrina. Se a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça, não há como estar em Cristo sem estar ligado também à igreja. João capítulo 15, verso 4 diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Porém, se a salvação não depende da igreja, qual a razão para a existência de tantas? Sendo que a grande maioria delas ensina basicamente as mesmas coisas. É comum alguém sair de uma religião e receber o mesmo batismo em outra, onde seguirá os mesmos ensinamentos com as mesmas exceções. Nesse caso, esta pessoa está simplesmente se rebatizando, consequentemente religando-se ao mesmo corpo em que já estava. Que a igreja nenhuma salva, não há como discordar. No entanto, alguns questionamentos precisam ser levantados no sentido de justificar a genuína fé. A igreja é um corpo e os membros são ligados a ela por meio da fé e do batismo. Se alguém retirar uma ou duas mãos do corpo, o mesmo sobreviverá, porém a parte retirada perecerá. Que cada indivíduo responde a uma igreja é também coisa sem cabimento. Segundo a Bíblia, a igreja é uma reunião de diversos membros, cujo organismo é formado pelo vínculo da fé e comunhão do Espírito Santo. O Espírito, por sua vez, opera eficazmente organizando os membros em um sistema governado por uma só cabeça, Jesus Cristo. Só Jesus salva, mas de que forma?
Será que o Senhor salva em qualquer circunstância? Jesus salva pelo seu nome e requer que o sigamos a sua doutrina. Segundo João, capítulo 1, verso 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. A igreja fisicamente é um corpo formado por seus membros, cujo sistema é organizado pela doutrina de Cristo e vivificado pelo Espírito Santo. Se não importa a doutrina, nem o que se prega, onde estão aqueles que viriam enganando? A doutrina importa sim, pois, caso contrário, todos os que pregam estariam com a verdade. Logo, não haveria a necessidade de se pregar, uma vez que todos falam de Jesus. Importa segui-los sem a menor preocupação. Jesus ordenou que, de Jerusalém, a igreja seguisse até os confins da terra, pregando o batismo em seu nome e anunciando o evangelho do reino. Portanto, estas características ajudam a identificar a igreja nas Escrituras. 1 João capítulo 2, verso 12 diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Que dizer sobre o batismo em nome de Jesus? Se somente Jesus salva, por que a maioria batiza nos títulos e não batiza somente em nome de Jesus? Como faziam os apóstolos? É verdade que somente Cristo salva, porém, se somente Ele pode salvar, aí está uma razão indiscutível para se batizar em seu nome. Não faz sentido batizar em outros nomes ou títulos, se somente Jesus pode salvar. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Qual a razão para Maria dar o nome de Jesus ao seu filho? O anjo foi bem claro quando anunciou o nascimento de Jesus a Maria, dizendo: ele deve se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, havia uma razão para Maria dar esse nome ao seu filho. Significa que o nome lhe daria poder para salvar. Fazer discípulo e batizá-los, além de uma necessidade para a sobrevivência da própria igreja, é também uma ordem expressa de Cristo. Atos capítulo 2, verso 47, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.